viu muito brevemente, bem superficialmente, o que são as ondas eletromagnéticas. E agora eu quero contar para vocês uma coisa mais esquisita sobre as ondas eletromagnéticas. Bom, no início dos anos 1900, Einstein conseguiu finalmente explicar um fenômeno que estava em aberto a explicação para esse fenômeno há muito tempo, que é chamado efeito fotoelétrico, e o Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa dessa explicação. E o efeito fotoelétrico consiste no seguinte: se você jogar luz em determinadas superfícies metálicas, a luz consegue arrancar elétrons, literalmente, dessa superfície metálica. Eu não vou entrar em detalhes sobre esse fenômeno, eu só quero mencionar um fato interessante, que é o seguinte: o Einstein só conseguiu explicar esse fenômeno porque ele trocou a maneira de enxergar o que é uma onda eletromagnética. Ao invés de imaginar que uma fonte luminosa espalha ondas eletromagnéticas, ele imaginou que uma fonte luminosa envia um feixe de partículas para essa superfície metálica, e essas partículas, ao se chocarem com a superfície metálica, arrancam os elétrons dessa superfície. Então, a única maneira de explicar o efeito fotoelétrico é esquecer a descrição ondulatória da luz, que foi a que a gente acabou de ver, e pensar na luz como um feixe de partículas, e essas partículas a gente chamou de fótons. Para nós aqui vai ser mais fácil entender os fenômenos nos quais a gente está interessado se a gente pensar na luz como um feixe de partículas. Então, agora a gente vai imaginar que uma fonte luminosa é uma fonte de fótons, vários e vários fótons, e cada fóton tem associado a ele um campo elétrico em uma determinada direção. E o que a gente vai fazer agora é estudar o campo elétrico de cada fóton. Vários fenômenos da luz só podem ser entendidos dessa forma, só que a descrição em termos de ondas também é muito importante, porque outros fenômenos só podem ser entendidos se a gente vê a luz como uma onda. Então, essas duas maneiras distintas de descrever a luz são conhecidas como a dualidade onda-partícula. A gente só consegue descrever todos os fenômenos envolvendo a luz se a gente usar essas duas maneiras de descrever. Ora, esse modelo ondulatório vai ser o adequado, ora o modelo de partículas, dependendo do regime no qual a gente trabalha. É muito interessante que existem vários grupos experimentais ao redor do mundo, inclusive no Brasil, que conseguem fazer esse feixe de partículas tão escasso que eles conseguem observar um fóton de cada vez sendo enviado pela fonte. Isso não é fácil de fazer, mas existem grupos, inclusive no Brasil, que são capazes de produzir experimentos onde eles observam o comportamento de um fóton apenas. Então, a partir de agora, a luz para a gente vai ser um conjunto de fótons que tem associados a ele um campo elétrico que vai ser representado por uma setinha. A direção dessa setinha me diz qual é a direção do campo elétrico. Eu vou imaginar agora um experimento em que um único fóton passa através desse material, e esse material aqui é feito de uma substância que tem umas propriedades muito interessantes. Esse material é feito de longas cadeias de moléculas, e essas moléculas elas absorvem os fótons que têm um campo elétrico paralelo a essas moléculas e deixam passar os fótons que têm o campo elétrico perpendicular, ortogonal a essas moléculas. Então aqui está um desenho desse material, a gente vai chamar esse material de polarizador. E essas listras aqui indicam a direção do campo elétrico que passa pelo material. Então, se o campo elétrico é paralelo a essas listrinhas, o fóton é transmitido. Se o campo elétrico
elétrico é ortogonal a essas listrinhas, perpendicular, faz um ângulo de 90 graus com essas listrinhas, o fóton nunca vai passar.